Meus irmãos, mais uma vez o cumprimento na paz do Senhor. Convido para nós abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Eu quero iniciar nesse texto, depois nós vamos na carta de Coríntios. Mas eu quero dar uma introdução nesse texto. Provérbios 4, verso 20. Vamos ler aí alguns versículos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade de boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Amém? Podeis tomar o vosso assento. A palavra de Deus, meus irmãos, ela traz para nós lições gloriosas, né, irmãos? Por isso que é bom servir a Deus. Porque se tem algo que nos sustenta é a palavra. Nós, irmãos, o ser humano, ele é cheio de falha, cheios de fraquezas, cheios de complexidade, né? O ser humano, ele se perde consigo mesmo, porque ele, muitas das vezes, ele não consegue entender nem ele mesmo, porque a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias que o coração do homem, ele é enganoso. Olha que coisa terrível, né? Se o nosso coração, ele é enganoso, então, muitas das vezes, nós nos enganamos, nós erramos, fazemos algo que, às vezes, prejudica a nós mesmos. E a palavra de Deus, ela coloca as coisas no devido lugar para o nosso bem. Salomão, que usado por Deus aqui neste texto, ele mostra para nós, né, neste versículo, o caminho para a saúde espiritual que nós precisamos ter, para estarmos bem espiritualmente. E ele começa no versículo 21, ele começa a dizer, não os deixe apartar de teus olhos. Ele está falando da palavra. Salomão, ele está dizendo aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela deve estar diante de nós. Se tem duas coisas que o crente ele não pode abrir mão nunca, duas coisas, eu sempre digo aqui, mas eu gosto de repetir. Primeiro é a oração, porque a oração você consegue falar, né, conversar com Deus, né, expor o seu problema a Deus. A oração é por intermédio da oração que você consegue vitória. E outra coisa que o crente precisa ter o hábito é de ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é você deixar Deus falar com você. Uma conversa saudável, ela só é boa quando um fala e o outro ouve. E quando o outro ouve e depois o outro fala. Então, quem só ora não está deixando Deus falar. E quem só lê também não está. Deus quer falar, mas ele não compreende, porque ele não sabe o que está precisando. Então, você precisa deste peso, né? O peso de orar e o peso de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é essencial. O salmista, no Salmo 119, 105, ele diz que ela é luz para o caminho, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, Salomão, ele traz aqui o verso 22, ele começa,
dizendo no Provérbios 4, o que a palavra de Deus ela é para você? Aí ele vai colocar aqui o ponto. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus ela é vida para aqueles que acham, aqueles que encontram a palavra. E ela também é saúde, está dizendo de mente, corpo, alma, espírito vai estar bem quando você encontra a palavra verdadeira. Uma palavra que não tem enganação, não tem artimanha do ser humano, né? Porque hoje, irmão, nós vivemos dias perigosos, onde as pessoas elas usam da psicologia para tentar enganar, né? De um monte de meios para tentar assustar as pessoas, para que elas, às vezes eles querem tirar proveito das pessoas através, se você não fizer esse sacrifício, já anula aí, começa já a anular o sacrifício de Jesus, porque se Jesus ele não te salvou, você precisa fazer algo mais para ser salvo, já foge da palavra, porque a salvação ela vem por intermédio de Jesus. E hoje você vê muita gente, não, se você aceitou Jesus, mas se você não guardar isso, você não vai para o céu. Então já foge da graça, né? Se nós vivemos no momento da graça, já foge. E a palavra de Deus, então, ela vai nos dando a orientação que o crente realmente precisa ter. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos transmite uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida diária de relacionamento. Provérbios 8, versículo de número 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Esse versículo. Porque aquele que me achar, né? Salomão usado por Deus, vai dizer, aquele que me achar a palavra verdadeira, este daí encontrou vida e alcançará. Aí ele diz assim, alcançará o quê? O favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? É a bênção de Deus sobre a nossa vida, irmão. Se você se alimenta da palavra, você tem a bênção de Deus sobre você. Você tem a proteção de Deus, o favor de Deus é a bênção derramada. É como uma torneira de bênção aberta sobre você. Você encontrou a palavra verdadeira, você tem a bênção derramando sobre você. Isso é glorioso, quando nós entendemos isso. Então aqui ele fala, alcançará a favor do Senhor, né? Alcançará as bênçãos de Deus. Você vai encontrar as bênçãos de Deus. Salomão, então, ele vai revelar para nós. Eu já trouxe essa palavra um tempo atrás, mas eu gosto de repetir porque ela é essencial para nós vivermos bem. Uma coisa que Salomão traz, que é de importância você gravar, que livra você de tanto mal, irmão, livra você dos ataques do adversário, livra você de ficar sofrendo. Tem gente que não dorme de noite porque fica pensando que não presta, fica alimentando aquilo que não traz para você resultado nenhum, na verdade, às vezes te prejudique muito. Mas Salomão, ele traz algo aqui no versículo 23, que é de nós prestarmos muito atenção. O 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja bem, você deve guardar quando a Bíblia fala de coração, irmão, está falando dos seus pensamentos. É bom você entender isso. Quando a Bíblia vai falar de coração, ela está falando do seu cérebro, o que você está pensando, o que você está imaginando, né? O que você está raciocinando. Então aqui Salomão ele traz para nós um ensino, porque a ciência ela fala de ouvir, né? De ouvir do coração, ou seja, a voz dos nossos pensamentos. E tem muita gente, irmãos, que fica perturbado com os pensamentos. Muita gente entra, essa semana mesmo eu vi um cidadão querendo tirar a própria vida, na hora que cheguei já tinha saído, mas um movimento estranho, a pessoa começa a ouvir aquilo que não presta e vai fazer algo que não presta.
pode ser uma ação maligna na mente, o diabo pode estar armando um laço na mente. E se você conhece a palavra, a Bíblia vai dizer tudo aquilo que nos faz bem, a gente guarda e absorve. Mas o que não presta, não procede de Deus. Se tem algo na tua mente que está te entristecendo, não é de Deus, repreende. Se tem algo que vai causar confusão em você, repreende, não é de Deus. Então Salomão ele está ensinando a gente a lidar com as nossas emoções. Ele está dizendo, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede as saídas da vida. O que são as saídas da vida? São as decisões, são o que você vai sofrer, dependendo daquilo que você escolher, você vai ter as consequências. Quantas pessoas sofrem, irmão, porque ele prefere ouvir um mau conselho de alguém do que alguém que quer dar um bom conselho para ele? Vamos dizer para nós, quantas pessoas te deram um bom conselho e você não ouviu? Disseram para você, não faça isso, meu filho, se você fizer isso, você vai se dar mal. Aí você vai lá e faz. Aí você fala, meu Deus, tanto que aquele amigo verdadeiro falou para mim e eu não ouvi, não é? Porque o coração do homem, ele é mau. E é por isso que a gente precisa da orientação de Deus. Por isso que a gente tem que estar em oração e lendo a palavra. Aí ele vai dizer, guarda o teu coração. Mas por quê? Porque o coração nosso é mau. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Veja bem, o coração, ele é, olha, Jeremias está tratando aqui a nossa mente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tem coisas, irmãos, que você não precisa o seu coração querer para você fazer. Por exemplo, para estar num culto como esse, sendo edificado na palavra, você tem que vir pelo coração? Não, você tem que vir porque a palavra de Deus vai te trazer vida. A palavra de Deus, os preceitos de Deus, ele traz vida. A Bíblia diz que os preceitos de Deus nos traz vida. Se traz vida, eu querendo ou cansado, de qualquer maneira, eu tenho que estar na casa do Senhor, porque eu sei que esta palavra vai me dar vida, vai fortalecer a minha alma, o meu espírito. Estar no culto, eu vou quando eu sentir, quando eu tiver vontade, eu vou lá fazer uma visita, é assim que as pessoas dizem. Só que eles estão indo pelo coração, quando eu sentir, quando eu querer, quando me der uma vontade eu vou, estão sendo enganados pelo próprio coração. Mas o crente que conhece a palavra, ele diz, não, eu preciso estar hoje na casa do Senhor, porque a palavra tem vida para mim. A palavra vai guardar os meus sentimentos, as minhas emoções. A palavra vai me colocar no devido lugar que eu preciso, porque às vezes eu sou falho mesmo. Erramos, irmão. Não tem um aqui que não erra, que não faz algo que às vezes entristece ele mesmo e diz assim, meu Deus, eu podia ter tido paciência com isso. Quantas das vezes nós nos colocamos numa posição de dizer assim, se eu tivesse ido um pouquinho mais devagar, se eu não tivesse tomado essa atitude, é porque nós queremos ir pela nossa razão, pelo nosso coração, e erramos demais, falhamos muito, mas a palavra de Deus ela vai nos instruir. Provérbios 28, verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Olha que coisa. O que anda pelo seu próprio coração é alguém insensato, sem sabedoria. Não, pastor, é que eu pensei em fazer e fiz. Aí paga um preço terrível, né? Hoje eu estava comentando com o irmão que às vezes a gente apresenta alguém que acha que é bom. Aí você vai lá e apresenta para o seu amigo que é bom. Aí seu amigo faz amizade com ele. Aí vê aquele camarada é cheio de trevas. Aí todo mundo se enrola com as trevas, né? Pega o problema dele, do outro, aí divide para todo mundo. Aí você fala, rapaz, apresentei esse camarada para minha família, para o meu amigo, agora está todo mundo enrolado com isso.
Mas por quê, irmão? Porque o coração nosso é enganoso. Nós vamos pela aparência, né? Nós vamos às vezes pela emoção e acha que aquilo é vantajoso, mas o crente ele não anda assim não, irmão. O crente, ele pede orientação para Deus, ele vigia, ele ora, ele pede discernimento de espírito para não cair em enroscada, para não errar, né? Então o crente ele aprende que ele não pode fazer as coisas no impulso. Eu vou pegar e vou fazer isso, agora se der errado deu. Não, meu irmão, não é assim não, você é crente, você tem o Espírito Santo que conduz a sua vida. Você pode dobrar o joelho e dizer: Senhor, não deixe eu errar, não deixe eu cair em cilada, não deixe eu ser enganado, Senhor, por um homem mau, né? Então a Bíblia ela nos dá esse privilégio. Então Salomão ele vai nos ensinar. Jesus ele ensinando no livro de Mateus 15:19, ele vai falar alguma coisa, vamos lá. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha que coisa terrível, né? Tudo isso procede do coração do homem. E se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, aí procede tudo isso, não é? Quantos não tinha Deus na vida? Tem alguns crentes que precisam se converter, tem vontade às vezes de matar, né? De fazer coisa errada, fazer o que não presta, é porque não tem Jesus no coração. O homem carnal tenta dominá-lo todos os dias, mas o homem espiritual é diferente, ele se comporta de uma maneira diferente, porque ele não é guiado por si próprio. O apóstolo Paulo ele faz uma declaração que eu acho linda, ele diz agora: não sou eu mais quem vivo. Mas agora como é que é? Ele diz: é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Será que você tem condição de dizer isso para Deus? Senhor, eu não quero eu mais viver não. Então esse negócio de renúncia, irmão, é um negócio sério. Que às vezes a pessoa fala assim: para servir a Cristo tem que renunciar. Mas você sabe o que é a palavra renúncia? A palavra renúncia é você deixar os seus desejos, as suas vontades, aquilo no original, aquilo que você gosta tanto. Então não vou fazer mais, porque agora eu sirvo a Cristo, eu vou fazer o que Cristo quer. Aí o apóstolo Paulo diz assim: agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então viver com Cristo, irmão, é se entregar de corpo e alma a Ele, é servi-lo. É por isso que na igreja, irmão, a gente não pode aceitar as pessoas de qualquer jeito, às vezes num cargo. Eu vou colocar esse irmão na porta, rapaz, é tão obediente, mas você vai ver a vida dele, ele não quer largar o cigarro, ele não quer largar a bebida. Não, mas eu gosto de ir na igreja, eu gosto de fazer. Não, irmão, para servir a Deus tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar às coisas do mundo, tem que servir a Deus de verdade, é renúncia. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Então, na casa do Senhor, não tem aquele orgulhoso, né? Jesus vai dizer assim: quer me seguir? Aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E a palavra de Deus, então, ela nos instrui. E aqui Salomão, ele continua dizendo: o teu coração você precisa guardar, as suas emoções você precisa guardar. Aí ele diz assim: mas tem outra coisa que eu quero que vocês entendam também. O versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Irmão, Salomão está nos ensinando aqui que a nossa boca, ela pode ser bênção, como ela pode ser maldição. Você pode falar coisas que vai edificar e coisas que vai destruir. E o crente, ele não foi chamado, irmãos, aprenda uma coisa, o crente, ele não foi chamado para falar algo que vai destruir a vida de ninguém. Você não foi chamado para abrir a sua boca para falar aquilo que não traz crescimento. E é uma briga constante que o ser humano ele gosta desse negócio. O homem ele é tomado por impulso de ver as coisas erradas, porque nós nascemos no pecado. E largar essa natureza é terrível, é difícil.
Então o homem, ele faz uma briga constante, mas aqui Salomão ele está ensinando, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Deixa esse negócio de falar coisa que não presta longe da tua boca, né? Tem pessoas que falam com a naturalidade aquilo que não presta, irmão. De repente ele já solta aquilo que não presta e nem percebe. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que temos que tomar cuidado. Provérbios 6, verso 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Olha que coisa. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Você sabia que tem muita gente preso? Eu não sei, mas eu já entrei por esse caminho. Falar palavras que você é obrigado a fazer, porque você falou. Quantos já entrou por esse caminho? Eu falei, rapaz, eu não deveria ter falado. Agora eu vou ter que fazer isso. Né? Fica enlaçado pela própria boca. Às vezes, né, você naturalmente não vigia, aí já fala, meu Deus, já falei, meu Deus, agora eu estou frito, agora eu vou ter que pagar. Né? Se tornou refém. Quantos não se tornam refém da sua língua, da sua boca, e sofre as consequências? E às vezes a família sofre porque você falou algo que não deveria fazer, não deveria ter falado. Ah, mas eu já falei, agora não tem problema. Mas você causou um mal para você, para os seus filhos, para os seus amigos, por causa de uma palavra. Então a Bíblia ela vai nos dar esses alertas. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja bem, a morte e a vida. Irmão, a tua palavra, se ela for orientada por Deus, você alimenta uma multidão. Se a tua palavra ela for direcionada pelo Espírito Santo, você vai dar vida para muita gente. Então que nós possamos ter os nossos lábios emprestados para que Deus possa usar toda hora que Ele quiser. Que nós possamos ter o nosso lábio para simplesmente fazer que o salmista está dizendo assim, escondi a tua palavra no meu coração, aí a palavra está dentro. A palavra de Deus, ela precisa estar dentro de nós, porque quando nós abrirmos a boca, vai sair palavras de vida dos teus lábios. Quando alguém entrar com a ira, você lembra de Provérbios, uma palavra branda acalma uma tempestade. Uma palavra controlada, ela vai destruir uma confusão, né? Agora o outro vem com a ira maior, aí vira uma bagunça. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então ela fala do coração, para a gente guardá-lo, fala da boca, o que nós estamos fazendo com o que falamos, e ela fala dos nossos olhos. Olha o verso 25, Provérbios 4, 25. Provérbios 4, 25, isso. Teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Irmãos, o olho é muito importante. Aquilo, irmão, que não edifica, não é bom você ficar olhando. Porque a cobiça, a concupiscência, a Bíblia diz que ela vem através do olhar. Você olha e cobiça. E aquilo você te atrai. E às vezes daqui a pouco já caiu. Quantos não caíram, não erraram, entraram numa confusão terrível na sua vida? Às vezes na vida familiar, por causa dos olhos. Ah, mas você viu. Ah, mas você foi atrás disso. Você quis isso. Ah, agora não é assim?
Às vezes a acusação vem contra você. Não, mas você que quis comprar isso. Ah, você que... Por causa dos olhos. O olho é terrível. Então aqui ele vai nos dar esta lição sobre os olhos, para que nós possamos ponderar, né? Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. São a principal entrada, irmão, do nosso coração. Os olhos, ele é terrível. A Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, né? O que acontece? Todo o seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Será luz. Olha que coisa gloriosa. Então, se eu olho aquilo que não é bom, irmão, eu já repreendo na hora. Agora você, às vezes o inimigo oferece um prato, né? Camarada, ao invés dele ver que é um laço, ele fica com o olhão lá. Ou ela também, né? Ele vice-versa. Está vendo que aquilo é para a destruição, às vezes, da família, está lá olhando. Está vendo que aquilo não está edificando nada a sua vida, está lá olhando. Repreende, irmão, você tem o olhar, mas o seu coração tem Cristo, tem palavra, você tem vida dentro de você. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos guia em tudo, irmãos. Só peca, irmão, quem não quer olhar para a palavra. Só erra, caiu em pecado de adultério, caiu porque não quis olhar para a palavra. Não quis dar valor ao que a Bíblia ensina, irmãos. Essa é a verdade. Porque se nós valorizar o que nós temos na mão, nós temos vida na mão, irmão. É Deus falando conosco. Então nós temos que guardar os nossos olhos, né? Mateus capítulo 6, versículo 22. É o que Jesus disse lá, capítulo 6, versículo 22. Lê o versículo 23 também. A candeia do corpo são os olhos, e sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aleluia. Jesus destacou perfeito aqui, né? Se os teus olhos forem bons. Como é um olho bom, irmão? Aquilo que alimenta a minha alma para o bem. Aquilo que faz bem para a tua alma, para o teu espírito. Então, irmãos, que nossos olhos sejam consagrados ao Senhor. Que nós possamos vigiar. E aí nós teremos bênção. Mas tem outra coisa ainda que Salomão, usado por Deus, com a sabedoria de Deus que Deus deu a ele, ele fala outra coisa para você guardar. Verso 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Os pés, irmãos, são eles que nos conduzem aonde nós queremos ir, né? Onde você quer ir é através dos teus pés. Aqui, porém, nós temos que vigiar, ponderar. É você assim, ó, ver se esse lugar é bom para você. Que tem lugar, irmãos, que não nos cabe. Né? Tem lugar que não cabe o cristão, não, irmão. Não tem jeito. É tão pesado, tem lugar, que você não consegue ficar. Tem ambiente que não é para nós, que temos a palavra de Deus. E aí, Salomão ensinando, ele diz, pondera a vereda de teus pés, o teu caminho. Olha o caminho que você está seguindo. Observe aonde é que você vai. Observe aonde você tem andado. Dá uma olhadinha, vê os teus pés, para onde que ele gosta de ir. Porque senão ele pode te levar para um buraco, né? Para um lugar sem volta. Então Salomão, ele traz isso para nós. Não pise com seus pés, irmãos, onde não agrada a Deus. Isaías 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que andam
anunciam as boas novas, e faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Quão suaves. Que os nossos pés, irmãos, possam ir com o desejo de anunciar o Evangelho, de falar das boas novas de salvação, né? Mostrar o caminho que o homem precisa seguir. Esse é os nossos pés. Nossos pés, ele tem que ter objetivo. Você vai lá para quê? Não, eu vou para falar que Jesus é bom. Eu vou lá para falar que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus purifica, que Jesus traz vida, que Jesus traz paz. Né? Os meus pés vai para mostrar o caminho da paz, as boas novas de salvação. Então aí a gente vai, porque a nossa consciência, ela está tranquila, ela está em Cristo, ela está guardada, ela está protegida, e aí é maravilhoso, irmãos. Mas para nós obtermos isso, irmão, obtermos esta sabedoria, o crente, ele precisa estar firmado na rocha que é Cristo. Porque neste mundo, irmão, é luta mesmo, é provações. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, que a hora passa muito rápido, mas leia lá, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nesse mundo, irmãos, o problema é que às vezes o crente ele não percebe que ele está passando por uma provação, sendo moldado por Deus, e às vezes não tem paciência para esperar no Senhor. Mas o salmista Davi, ele vai nos trazer essa lição. Salmo 40, ele vai nos ensinar a ter paciência, né? No Salmo 37, ele vai dizer, ó, deleita-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele já vai tirando de nós a nossa ansiedade, as nossas atitudes erradas. Não, deleita-te no Senhor, confia nele. Ele vai fazer tudo por você. É Ele que controla a nossa vida, irmãos. Nós temos um Deus que controla. Observe se Jesus, irmãos, ele não fosse controlado, o que ele ia fazer? Primeiro espera 30 anos para começar o seu ministério. De 3 anos e meio. Vai passar uma provação que, se fosse eu e você, jamais conseguiria. Mas ele se fez homem. E ele passa esse processo tudo. Mas ele suportou, porque ele tinha um alvo. Ele tinha uma glória eterna aguardando ele. Então, as lutas, as perseguições, irmãos, que nós passamos aqui na terra, não é para a gente ficar preocupado, não é para a gente se abalar, abandonar a fé, deixar de estar na presença de Deus. Não, quanto mais prova vier na tua vida, é sinal que Deus está vendo que você é fervoroso, você aguenta, você resiste. Quando nós estamos passando, irmão, por provação, porque a vida do crente, irmão, se você pensar que ela é fácil, não é fácil. Alguém olha para mim e para você que estamos firmes na rocha que é Cristo, diz assim, rapaz, esse pastor, esse irmão, aí não passa luta não. Não, meu irmão, é só você andar um pouquinho com a gente e vai ver como é tanta luta que a gente passa, tanta provação, né? Tanta calúnia, tanto desaforo que às vezes a gente tem que aguentar, mas a gente vai dando glória a Deus. Aleluia, aprendendo como a nosso pai na fé Abraão, quando estava desanimado, ele começou a dar glória a Deus, aí foi fortalecido na fé. Então, quando você encontrar um momento de difícil, de dificuldade, que não está suportando mais, glorifique a Deus, diz, Senhor, obrigado, Deus, por essa prova. Comece a glorificar. Faça como Jó, Deus que tirou, rapaz, foi Deus que me deu, Ele que quis tirar. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Imagine a cara de Satanás, irmão. A hora que Jó perde tudo, quer ver a murmuração que Jó vai dizer? Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a glorificar na sua luta. Aprenda a glorificar no momento de dor. Aprenda a glorificar no momento da perda, irmão. Ah, pastor, eu perdi hoje. Dê glória a Deus, meu irmão, que a vida que Jesus te deu, que é eterna, o inimigo não pode tocar. Não, essa aí ele não toca.
O teu nome está escrito no livro da vida. E isso é glorioso, nós entendermos que a nossa vida, ela está guardada em Cristo. E que você possa guardar o teu coração. Ei, a tua boca, os teus pés. Ei, você possa seguir a Cristo, né? Aprenda a ouvir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Aprenda a orar mais, ouvir mais a palavra de Deus. E não vá para o teu coração que é enganoso, não. Confia no Senhor, que é Ele quem conduz a nossa vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus.